Deus a quem nós clamamos. A oração, ela é a arma do crente. Ela alcança o que o sermão não alcança. Ela chega onde muitas vezes a pregação não chega, o louvor não chega. Aleluia. A oração, ela alcança o coração de Deus. Glória a Deus. A pregação é para homens, a oração é para Deus. Aleluia, é verdade. Eu não prego para Deus, para converter Deus, para Deus aceitar Jesus e ser salvo. Eu prego para homens. Pregamos a mensagem do arrependimento, da cruz, da regeneração, da salvação, da renúncia. Mas a oração é feita a Deus. E só Deus responde a oração. E nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, iniciando um sermão, aonde o título é A Morte na Panela. Mas o Cristo que purifica e livra. A morte na panela. Mas Cristo, o Senhor, é aquele que purifica o alimento espiritual. Aleluia. Capítulo 4, verso 38. O capítulo 4 todo fala-nos de milagre. Fala sobre o milagre do azeite, da viúva que perdeu o marido, morte na panela. Não tinha azeite e o milagre do azeite aconteceu. Capítulo 4 fala-nos da ressurreição do filho da sunamita, morte na panela. Mas também por milagre ele é ressuscitado. O capítulo de número 4, versículo 38, fala-nos diretamente sobre a morte da panela, na panela. Mas o milagre acontece. E encerra o capítulo também com o milagre dos pães. Capítulo 4 de 2 Reis é o capítulo dos milagres. E eu quero já liberar aqui a palavra de Deus. Não este que te digo, mas a palavra de Deus. Aleluia. De que enquanto estivermos estudando durante esses dias aqui, não sei se vai ser uma aqui, então vai ser mais 2 ou 3, até onde o sermão concluir, milagres estarão acontecendo em nossa casa. Milagres estarão acontecendo em nossa família. Milagres estarão acontecendo aí onde você estiver na sua casa. Exatamente agora eu libero uma palavra de Deus. O milagre está chegando aí na tua casa. Se você crê, independente de qual seja a situação, levante as mãos comigo agora. Você que está aí do outro lado da tela, há um milagre chegando agora. Em nome de Jesus. Vocês vão testificar. Vocês vão testificar. Essa igreja está testificando. Este lugar está sendo testificado. Capítulo 4 de 2 Reis é o capítulo dos milagres. E a palavra de Deus é liberada nessa noite. Sobre a vida de todos que participam desta live, está liberada uma palavra de milagre. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 38. Que diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo havia o quê? Fome, miséria e assolação em toda a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, dizendo: ponha uma panela grande no fogo e faça um ensopado de ervas
homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes, ervas, e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto, a sua capa. Quando voltou, cortou pedaços e colocou-os no caldeirão, no panelão, na panela da sopa. Embora ninguém soubesse o que era. 40. O ensopado, a sopa, foi servida aos homens, aos discípulos. Mas logo que o provaram, falaram bem baixinho. É isso? Falaram o quê? Gritaram. Aleluia, Jesus. Na hora do perigo, para que o milagre aconteça, baixinho não resolve. Fala baixinho na hora do socorro, é grito. Eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou na panela e disse: sirvam a todos. Sirvam a todos. E já não havia mais morte na panela. Pai poderoso, vivemos tempos de confusão doutrinária, vivemos tempos de fome espiritual e de engano. E essa história é extraordinária, porque vamos aprender com a tua palavra. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Seja bem-vindo entre nós, amado Espírito Santo. Seja bem-vindo, caminha por entre as cadeiras, os corredores, passeia no nosso meio, ó Espírito Santo, pois o teu poder já habita em nós. Passeia, Espírito Santo, e fala aos corações daqueles que conosco estão, porque eu sinto que o milagre vai acontecer. Amém. Queridos, a história de Eliseu em Gilgal, em meio a um tempo de fome, era um tempo de escassez, um tempo de miséria total, toda a região tomada pela miséria, pela fome. E a Bíblia vai nos mostrar como que até entre os discípulos houve contaminação. A escola de profetas foi contaminada pela morte. É óbvio que o que eu vou trazer é o contexto de uma aplicação espiritual. Aleluia, Jesus. Existem alimentos que matam, com certeza. Diariamente as pessoas estão consumindo alimentos transgênicos, alimentos processados, industrializados, que está causando morte. E é o que mais mata hoje em dia. Estão se alimentando de venenos. Mas não é o contexto que eu quero falar. Eu quero falar dentro da morte que está acometendo as pessoas no mundo espiritual. Aleluia. Há um desânimo, uma frieza. E quando um milagre acontece na vida espiritual, automaticamente a vida emocional, física, material é alcançada. Porque tudo que acontece no mundo material começa no espiritual. Vocês acham que todas essas guerras, todo esse transtorno global está acontecendo porque é por questões políticas, por questões de domínios, de poder, de territórios, a economia quebrada, a corrupção tomando conta? Tudo isso é resposta
resposta do que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Jesus falou e está acontecendo. Agora, o contexto que nós estamos presenciando aqui na Bíblia é que só Cristo pode trazer milagres, só Deus pode operar milagre em meio à morte. Aleluia. Aonde a contaminação do veneno da morte chega, médico nenhum, remédio nenhum pode trazer cura. Porque quando é de ordem espiritual, só Deus pode operar o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a narrativa do capítulo 4 nos ensina que, espiritualmente falando, há apenas uma panela neste capítulo. Você não vê que ele pede panelas para a comida, mas pede um panelão, pede um caldeirão, uma panela grande. Mas mostra-nos também que essa panela foi aonde a comida foi preparada. Acenderam o fogo, pegaram lenha, acenderam o fogo e colocaram sobre a lenha uma única panela para fazer um ensopado, uma sopa para todos que estavam ali. Como podemos interpretar exegeticamente, hermeneuticamente, a aplicação da Bíblia Sagrada? Só por inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque se interpretarmos as Escrituras literalmente, sem inspiração do autor e do Espírito de Deus, a própria letra nos mataria. Porque Paulo vai dizer que a letra mata. Essa palavra tem poder somente na sua literalidade de matar. Mas a Bíblia também diz que a mesma letra que pode matar, o Espírito Santo vivifica. Glória a Deus. Aquilo que pode estar morto na minha vida, aquilo que pode aparentar estar sendo de morte na sua vida, quando o Espírito de Deus chega na palavra, que ele inspira a palavra, porque a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, ela não mudou, ela permanece a mesma palavra poderosa, e quando esta palavra é pregada, ela produz milagre. Glória a Deus. E ela está produzindo milagre exatamente agora, neste lugar. Glória a Deus. Se há uma só panela ali, o que podemos entender à luz das Escrituras? Um só Evangelho, uma só doutrina, uma só verdade, uma só porta, um só caminho e um só fogo. Não pode botar mistura. O profeta Eliseu mandou buscar legumes, mandou pegar ervas boas, mas um apressado foi e pegou além do que foi dito, além do que foi pregado, aquilo que vai além das Escrituras, torna-se heresia, torna-se mentira, e a mentira misturada
mata. Glória a Deus. Aleluia. Não há panelas, há uma só panela. E o que nós estamos pregando nesse ministério não é o evangelho de panelas. É o evangelho da panela de Deus. Que dentro deste caldeirão tem fogo aceso. E o que está sendo colocado dentro é a verdade do evangelho. Aleluia. É o evangelho do Cristo. Glória a Deus. O capítulo 4, que nos fala sobre milagres, o milagre do azeite, o milagre da ressurreição, o milagre da panela, onde havia morte, o milagre dos pães. O capítulo 4 apresenta-nos o Cristo. O capítulo 4 de 2 Reis fala-nos do Evangelho de Jesus. E aqui está Cristo contido neste capítulo. Jesus é o milagre. Jesus é a cura, Jesus é a salvação, Jesus é a multiplicação, Jesus é o poder, Jesus é o fogo, Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está acontecendo milagre aí com você. Aleluia. Glória a Deus. Então essa panela não é panelas diversas, aonde a pessoa pode escolher o que tem que comer, não. O evangelho é único. A verdade é única. O caminho é único. A porta é uma. Jesus disse em João 10: eu sou a porta. Aleluia. Glória. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a única vida. Aleluia, Jesus. Mas há muitas panelas que estão sendo retiradas caldos de veneno e estão querendo colocar dentro do panelão de Deus. Versículo 38. A primeira parte diz assim: tendo voltado Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Primeira coisa que nós temos que analisar no versículo 38 é que há fome na terra, mas existe fome na alma, fome no espírito, fome no corpo. Eu não estou com pressa de terminar o sermão, porque se não terminar hoje, nós vamos avançar. Aleluia. Eu quero que você saia daqui, alimentado com a verdade do Evangelho. Aleluia, Jesus. Havia fome na terra. A humanidade está com fome. Há fome no mundo. Pessoas matam por comida. Apocalipse vai nos dizer que vai chegar o tempo, está chegando o tempo. Aleluia. Que os milionários com seus dinheiros não conseguirão comprar para comer. Porque 1 quilo de trigo vai valer milhares. Um punhado de farinha vai custar preço de ouro. O evangelho do fim que estamos vivendo, os últimos dias da igreja na terra, está custando caro. É preço que foi derramado com um valor incomparável na cruz. Aleluia. O evangelho teve um preço caro. E o evangelho continua está acontecendo de ser perseguido pelos inimigos da verdade. E irmãos nossos estão pagando um preço caro, derramando o seu sangue e a sua vida no percurso da história, por conta do evangelho verdadeiro de Jesus. Não se assustem, permaneçam firmes. Podemos até dormir, podemos nos sentir cansados,
Deus não nos condena por isso. A caminhada da fé é desgastante, é abrasiva, é um deserto que muitas vezes cansamos e paramos até para dormir. Dormimos, sentimos sono espiritual, como aquelas virgens. Eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. E porque tardou o noivo, o capítulo 25 de Mateus vai dizer o quê? Tardando o noivo, todas dormiram. Não é que elas estavam em pecado, não. Estavam cansadas, dormiram. Mas 5 delas tinham azeite na verdade, outras 5 não tinham. 5 tinham as lâmpadas acesas e tinham o que? Reserva, azeite. Não é a questão de dormir, é a questão de quando ouvir o grito da morte, para esses aqui. Mas quando elas estavam dormindo, ouviram o grito da vida. Eis o noivo! Aleluia. Apressam-se em se encontrar com ele. Aleluia. E elas acordaram do sono. Mas 5 estavam preparadas. Você, eu, nós temos fome. Tua alma tem fome de Deus, tem sede por Deus. Teu espírito anela a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mesmo quando que sonâmbulo, tendo sono, cansado, estou preocupado por ver uma sonolência generalizada nos corações de nossos irmãos. Como eu falei, a questão não é dormir. O perigo é na hora de acordar, Aleluia, Jesus. faltar alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Eles estavam sonolentos espiritualmente, porque o profeta manda buscar um tipo de comida, e alguém apressadamente vai buscar o que não deveria, foi buscar veneno. Aleluia. Por não conhecer, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tendo voltado o profeta Eliseu a Gilgal, havia fome naquela região. Miséria. Não te admires com grandes templos. Não te admires com espetáculos. Não te surpreenda com performance, com sopros, com cair, com levantar. Com procissões. O que nós estamos vivendo é um tempo de fome pela palavra. Aleluia, Jesus. Ali era fome física, fisiológica, mas a Bíblia nos aponta para a fome espiritual. Há uma fome espiritual. Era um tempo de escassez de alimento, era tempo de corrupção, era tempo de idolatria, era tempo de pecado, mas também havia escassez de verdade, de fidelidade e adoração ao Deus vivo. Glória a Deus. A Bíblia está nos contando a história da morte na panela, de uma comida física para o corpo, que mataria o corpo deles, eles morreriam. Mas o que a Bíblia nos mostra como aplicação
aplicação espiritual à luz do Evangelho é que, assim como a morte na panela física, tem muita gente contaminando a panela do Evangelho de Deus. Glória a Deus. Glorificado. Amós 11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Eu leio. Amós 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Aleluia, Jesus. E não fome de pão, de alimento físico, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E os dias chegaram. Isso foi profetizado há mais de 2000 anos. Mais ou menos 2.500, 600 anos atrás. E está acontecendo. Dias de fome. Não de comida. Não de fast food. Não de alimentos processados. Não de ervas, de legumes, hortaliças, sementes. Mas de fome da palavra de Deus. Mas como, pastor André, se eu passo em frente das igrejas, não tem lugar para entrar? Não é esta fome. Não é estes panelaços que estão espalhando por aí. Onde cada um se assenta com um tipo de panela e ali é uma diversidade de comida. Eu estou falando de uma única panela. Aleluia. De uma única fome. Aleluia. A fome pela palavra de Deus. De ouvir a verdade, de ouvir o caminho, de ouvir a vida, de ouvir o único Evangelho, de entrar pela única porta e de ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu encerro dizendo o seguinte: mesmo em tempos de fome, Aleluia, Jesus. só estudamos a primeira parte do versículo. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Bom, é só ter aqui. Semana que vem nós vamos para a segunda parte. Mas mesmo em tempo de fome, você pode repetir comigo essa palavra? Mesmo em tempo de fome. Não ouviram? Ah, tá, então eles vão repetir. Mesmo em tempo de fome. Mesmo em tempo de fome. Sabe o que vai acontecer? Está tendo fome hoje. A escassez total. Não, eu digo, não te pressione, não te iluda com quantidade. Não te impressione com estacionamentos lotados. Não te impressione com tudo que você está vendo nesses lugares que hoje tem mais panelas do que panela. Tem mais mentiras sendo pregado do que a verdade. Pastor está com o cotovelo doendo, com ciúme, não. Eu estou como o profeta Eliseu, preocupado, orando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
o ano mais reflexivo da minha vida, concernente à verdade do Evangelho. Não se impressione com os panelaços que estão fazendo barulho. Mesmo em tempos de fome, a Bíblia vai nos dizer que Deus ainda fala. Aleluia. Glória. Está tendo fome, está tendo. Mas a Bíblia diz que Deus fala. Aleluia. Mesmo tendo fome, Deus ainda ensina. Este capítulo nos ensina coisas profundas. Mesmo em tempo de fome, Deus quer forjar servos fiéis. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Panelão de ferro fundido, panelão de ferro maciço, só tem resultado aonde? Em fogão a lenha. O calor do fogão a gás, seja até o industrial, não produz aquecimento tal quanto o fogo natural da lenha. Glória a Deus. Os púlpitos que muitos de vocês estão pregando, os púlpitos que muitos estão ouvindo a palavra, não é produzido mais em fogão a lenha, em panela de ferro fundido, de ferro maciço, é panelinha de alumínio, é fogãozinho a gás, é fogãozinho industrial, que queima o fogo, mas não dá resultado na comida. Mas essa noite nós estamos diante da palavra da verdade, aonde o fogão a lenha, o fogo está ardendo e a panela de Deus, aleluia, está borbulhando o alimento da verdade neste lugar. Aleluia, Jesus. Em tempos de fome Deus ainda fala. Em tempos de fome Deus ainda ensina. Em tempos de fome o fogo está aquecendo servos fiéis. O fogo está aquecendo você aí? O fogo do Espírito está aquecendo você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E havia escassez, miséria, púlpitos escassos, pregadores escassos, que não tem mais tempo no fogo de queimar e acender o sermão com o fogo do Espírito. Tem que trazer pastores coach, famosos se batizando, pagando 20 mil reais para fazer um cursinho e poder depois ser batizado nas águas por falsos profetas que se enriquecem com a fome e pregam panelas velhas, falsas, do evangelho venenoso. Há muitos evangelhos, mas evangelhos contendo veneno de ervas venenosas. Mas o mesmo Deus que operou milagre é o mesmo Deus que está falando aqui pela sua palavra, Glória a Deus. através de seu servo, este lixo reciclado. Aleluia.
fazer do servo fiel. Cantamos aqui nessa noite: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero servir na vinha, na seara do Senhor. A fome no teu coração nessa noite, se estava faltando, o Espírito Santo vai botar fome. Fome não pelo pão deste mundo, não pela água deste mundo, mas nessa noite eu libero a palavra de Deus. Teu coração vai começar a queimar o fogo do Espírito. Tu vai sair daqui com fome, 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 fome pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A escassez não pode parar o ensino da verdade. A escassez não pode parar o ensino da verdade. A escassez não pode parar o ensino da verdade. Eu declaro essa palavra: a escassez no mundo não vai parar o ensino da verdade, não vai parar o evangelho da verdade. Ainda que muitos falsos profetas estão enganando, colocando veneno na panela do evangelho, há milagre nessa noite para acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Em definitivo, eu fecho a Bíblia e encerro com uma palavra revelada de Deus no coração. Há três maneiras de nós estudarmos as Escrituras e de Deus recebermos a mensagem do sermão: de forma pesquisada, estudando, lendo, pesquisando, de forma herdada dos nossos pais, antepassados, pais na fé, os pais da história da igreja, que deixaram verdades da palavra para nós nos alimentarmos. Mas existe a terceira, que é a revelação direta da palavra ao coração do homem. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra para a nossa meditação final é: a fome espiritual de hoje não é por falta de igrejas evangélicas. É verdade. São 33 mil denominações evangélicas no Brasil. Era para o Brasil todo estar sendo salvo. Mas é porque 33 mil denominações, que 99% delas tem morte na panela. Sabe por quê? Não é por conta de denominações evangélicas, porque a Bíblia vai dizer que é por conta da ausência do verdadeiro alimento, a palavra pura de Deus. Querido Deus, encerramos esta reunião, este sermão nessa noite, a introdução da primeira parte deste estudo deste sermão. Aleluia, Deus. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos entrando no segundo tópico Glória a Deus. desta palavra, ainda no versículo 38. Abençoa estes irmãos que estão aqui presencialmente.